Olha só quem está, não na garagem, mas aqui no sensacional Brasil Classic Show em Araxá. É a quinta geração do Kia Sportage. 1, 2, 3, 4 e cadê a 5? Tá lá, a gente vai ver já já. Mas eu acho que esse display aqui, muito bem organizado pela Kia, mostra um pouco de por que a gente pode dizer que o Sportage é o modelo mais icônico da Kia no Brasil, especialmente a partir desta geração aqui, que vocês conseguem ver que o carro dá uma quebrada imensa em matéria de linguagem de design, né? Quando o Sportage surge aqui em 2002, ele era um SUV raizão, sempre com tração integral, motorização diesel. Aqui já dando uma americanizada ali no início da febre dos crossovers, o carro fica com mais cara de carro, vamos dizer assim, e menos de caminhãozinho, mas é aqui na terceira geração em 2016 que o Sportage adota uma linguagem de design meio nave espacial, design by Peter Shire. Tá fechado, não vai dar para mostrar, mas aí sim ele se torna mais do que nunca um objeto de desejo da classe média, na época da classe média alta, hoje em dia da classe média altíssima e da classe alta. E a geração que veio em 2021 também deu um refresh bastante legal nessa linguagem visual aqui. Mas é claro que eu não vim até Araxá para mostrar para vocês 4 gerações antigas de Kia Sportage, e sim a novíssima. Então segura aí que a gente vai se aprofundar nesse carro que tem a responsabilidade de trazer volume de vendas para Kia no Brasil novamente, já já. Mas antes, aqui dentro do espírito de coisas clássicas e coisas raras em Araxá, deixa eu mostrar para vocês um carro que nós não tivemos no Brasil oficialmente, que foi a Sportage Targa, a Sportage curta. Lembra um pouco Suzuki Vitara, Sidekick, né? Mais ou menos dessa mesma época aí dos anos 90. Então existiu, infelizmente não aqui no mercado brasileiro, essa Sportage de 4 lugares, dá para chamar, né? Mas principalmente com a capota conversível aqui, um visual bastante descolado, esportivo. Adoraria brincar com um desses na praia. Esse aqui tem menos de 40 mil quilômetros e é uma de apenas 2 unidades desse modelo no Brasil. E agora sim, chega de falar de clássicos e vamos falar de novidade. Agora sim, aterrissando em 2022, cá está a quinta geração da Sportage, num belo vermelho infra. Essa aqui é a versão topzera das topzeras, a EX Prestige. E esse prestígio te traz coisas como rodas aro 19 versus aro 18 da EX de, entre aspas, entrada, porque a EX de, entre aspas, entrada custa 224.900, o popular 225 paus, e essa aqui é sua por 259.900, o popular 260 conto. Mas não dá para negar que, mais uma vez, tal como na penúltima e na antepenúltima geração, a Kia acertou na veia aqui em matéria de visual. São poucos SUVs médios aqui no mercado brasileiro que apostam no design para conquistar consumidores, e o Sportage, até sendo coerente com seu nome, traz aqui um visual bastante esportivo para o segmento, com a identidade que a Kia chama de Tiger Nose. É para parecer aqui o focinho de um tigre, você julgue se parece ou não, mas eu gosto muito, por exemplo, dos LEDs aqui em bumerangue, que dão ao carro uma assinatura única, né? Você vai ver um Sportage na rua, você vai ter certeza que se trata de um Sportage. Outro ponto onde a Kia vem brilhando nos últimos anos, quando a gente... Vou ligar o ar aqui, porque está quente para caramba em Araxá, mas onde a Kia tem se destacado também recentemente na briga com a maioria dos concorrentes, é justamente na execução dos interiores, né? E aqui a gente tem um carro que se destaca, né? Vocês veem aqui tem um pouquinho de camurça nos bancos, tetão panorâmico, mas principalmente aqui um cluster que lembra muito o do EV6, né? Que vocês viram recentemente no canal, inclusive é atualmente o vídeo mais visto da história de youtube.com/CassoCortes. E mesmo assim, infelizmente, para quem gosta de carro elétrico como eu, não está confirmado para 2022, somente em 2023 teremos o EV6 chegando no Brasil. Mas, por exemplo, esses comandos aqui do ar digital são muito semelhantes
aos do EV6 e principalmente a tela numa... Deixa eu até vir aqui um pouquinho pro lado do passageiro. Numa coisa meio cinema, vamos chamar assim, essa tela inclinada, voltada para o motorista. São duas telas aqui de 12 polegadas, totalmente integradas como uma tela só. Isso você só tem na EX Prestige, na EX que tem menos Prestige, somente EX. Você tem duas telas separadas aqui, acaba ficando muito parecido o visual, mas você não tem essa sensação de ser uma tela só, como na EX Prestige, assim como o seletor de marcha aqui na EX é um seletor normal. Enfim, alguns dos gueri-gueris que justificam essa diferença de preço, que não é pequena, né? A gente não pode ignorar, aí estamos falando de 35 mil reais entre as duas versões. A gente estava falando, né, de como o Sportage migrou para o gosto americano, para fazer volume no mercado americano. A gente percebe algumas coisas, né, como o tamanho aqui do console central, disponibilidade de porta-copos, enfim, coisas bem aí ao gosto do consumidor americano. Mas falando de diferenças entre EX e EX Prestige, onde estão esses 35 mil reais de diferença, estão também no ADAS, né, nos sistemas de auxílio de condução, que eu costumo dizer que eu prefiro pagar menos para não ter. Na EX Prestige você paga mais para ter. Temos também modos de condução, que não são apertando, rapaz, é girando aqui. Você tem normal, eco e sport, e aí vocês veem que, uou, o cluster aqui dá uma transformada. Nos dois casos, né, no modo eco aqui ele fica... Não, na verdade entre o eco e o normal ele fica normal, e aí no sport, aí sim ele fica com um fundo branco, bem ao estilo do que era ali no início dos anos 2000, os clusters físicos. Se o fundo era branco, você estava falando de um carro esportivo. Outra coisa muito legal é aqui no banco de trás, em que o Sportage, dentro da característica aí do mercado dos concorrentes, também sempre primou por ser um carro bastante espaçoso. Eu coloquei o banco um pouco para trás aqui. Deixa eu até vir para cá para ser justo com o Sportage, vamos chamar assim. Olha só, tem realmente bastante espaço para as pernas e algumas coisas que a gente viu até no EV6, né? Como, por exemplo, aqui esse fundo dos bancos de plástico com entrada USB-C. Temos a saída de ar aqui também no banco traseiro. Tem um ganchinho para sacola, essa coisa que a gente estava falando da praticidade que os americanos exigem tanto. E tem esse apoio de cabeça com desenho bastante inovador, também tal qual no EV6. E aqui uma coisa que eu gosto muito, que vem se extinguindo nos carros aí. Antigamente a gente tinha ganchinhos e o Sportage tem até o mesmo ganchinho aqui para você pendurar uma camisa, uma roupa. Aqui você tem um gancho natural para um casaco, uma camisa, para você não chegar amarfanhado na hora de gravar. Aqui a gente consegue ver bem a curvatura da tela de 12 polegadas e, como vocês conseguem ver aqui, o banco traseiro, ele tem um encosto do banco traseiro, ele tem uma regulagem, né? Você pode deixar o banco mais deitado ou um pouquinho mais vertical, né? Conforme a necessidade de carga e o próprio conforto aqui de quem vai atrás. Tá bonitona demais a traseira, vindo aqui para o porta-malas, cuja abertura e fechamento eletrônico também é exclusividade da EX Prestige. Na EX você não tem o fechamento elétrico. Aqui a gente tem um aumento interessante de porta-malas, são quase 60 litros a mais, para 562 agora, se não me engano. Se eu estiver enganado, vou colocar o número certinho aí, mas é nítido também que o porta-malas cresceu. O banco é rebatível em 3 estágios, que também é uma coisa legal, né? Diferente, aí você tem a possibilidade de, por exemplo, rebater somente aqui a parte central para colocar um esqui, coisa que na realidade brasileira você dificilmente fará. Outra coisa muito bacana, e eu acho que no perfil a gente vai conseguir ver isso de forma mais aguda, é que a aerodinâmica melhorou bastante. A gente está falando agora de um coeficiente aerodinâmico de 0,31. Isso não parece tão espetacular, é pior que o CX da Lagerta, por exemplo, mas quando a gente fala de SUVs, que são sempre altos, largos e bem quadradões, digamos assim, um CX de 0,31 é sim bastante competitivo. Aqui a gente vê a nova identidade visual da Kia. Agora, o grande desafio para a Sportage continua sendo o grande desafio da Kia no Brasil em geral, né? Porque a Kia
acabou sendo, junto com a JAC, uma das montadoras que mais sofreu com a questão do inovar alto, né, que deu vantagens às montadoras que tinham fábrica no Brasil, coisa que a Kia e a JAC não tinham. Kia e JAC ali por volta de 2011 estavam vendendo coisa, no caso da Kia, coisa de 80 mil carros por ano, todos importados. E aí, na hora de fazer uma fábrica aqui, a Kia, que é importada, né, tem um importador aqui, o Grupo Gandini, não é uma subsidiária da própria marca coreana, acabou não fazendo o investimento e aí ela tomou o super IPI, né, na cabeça. A quantidade de imposto que a Kia passou a pagar no Brasil aumentou bastante. E de lá para cá a marca acabou diminuindo de tamanho. A Kia vendeu só 5 mil carros no Brasil. Ano passado o Sportage é o Kia mais vendido, vendeu 1.100 unidades no ano passado. E agora, somando aí todas as questões de dificuldade, de crise dos semicondutores, o volume do Sportage previsto aí, na verdade, determinado muito mais pela quantidade de carros que a Kia do Brasil efetivamente consegue trazer para cá. Vai ser coisa aí de 250 carros por mês, coisa de 2.500 a 3.000 carros por ano. No máximo, esses carros vêm importados da Eslováquia e não da Coreia, porque acaba sendo um pouquinho mais fácil em termos de frete e de disponibilidade dos carros para a Kia trazer para o Brasil. Mas enfim, é um carro que não vai fazer volumes espetaculares e até por isso a precificação dele acaba não sendo tão competitiva, porque aqui meio que não tem como competir. Se ela jogar o preço lá embaixo e gerar uma demanda imensa, ela não vai conseguir atender. Então quando a gente fala de 225 mil reais de entrada, você está falando de versões de topo do Jeep Compass, né, que é sempre a referência aí quando a gente fala de SUVs médios. Então, em matéria de volume, é um caminho difícil, vamos dizer, para a Kia, que, e isso é muito importante, agora traz um powertrain híbrido leve. Sim, o Sportage é um mild hybrid, um MHEV, Mild Hybrid Electric Vehicle, o que significa que ele tem uma espécie de alternadorzão aqui, a bateria de 48 volts que funciona como, olha aí, a produção é impecável. Você que é do sindicato do amortecedor, a gente tem aqui a manta acústica, não tem o amortecedor, mas a coisa muito importante é o seguinte: o Sportage como híbrido leve está elegível aí aos benefícios de não estar submetido ao rodízio em São Paulo, por exemplo, de ter desconto de IPVA em São Paulo, de ter isenção de IPVA em estados como Paraná e Rio Grande do Sul. Então a Kia vem forte no jogo aí, apostando nesses benefícios, né, de ser um híbrido para ganhar terreno, apesar de, como eu falei, o volume do carro está naturalmente limitado pela falta de disponibilidade. Aqui a gente tem um motor de 180 cavalos, combinado, né? Um motor a combustão com motor elétrico, 180 cavalos, 27,5 kg de torque. Já já a gente vai dar um rolê para responder o quão dinâmico isso torna o Sportage. Eu vou ser legal com você que faz aquele comentário do consumo e é inimigo do Google na hora de googar. No Inmetro, estamos falando de consumo aí na casa de 11 km por litro na cidade e 12,5 na estrada. Tudo isso ajudado, é claro, pelo sistema híbrido leve e o que aqui chama de modo velejar, né? Quando você tira o pé do acelerador e deixa o carro rolar, ele desliga os dois motores, tanto a combustão quanto o elétrico. Mas já que a gente está falando de potência, né? 180 cavalos de um 1.6 turbo com o auxílio da hibridização, não impressiona tanto quando a gente lembra que o Compass 1.3 tem 185 kg. Mas enfim, é muito legal ver a Kia entrando fortemente aí no jogo da eletrificação, o que eu acho que vai tornar sim o Sportage, além do design, uma proposta interessante nessa questão do rodízio, do IPVA, quando você pensa no total cost of ownership, né, o custo total aí de você ser proprietário de um carro dessa faixa. Você ser isento de IPVA em alguns estados, por exemplo, faz sim bastante diferença. Mas bora ver afinal como anda, deputado. Se segurem aí no tetão, fruto de muita dieta e treino, e bora ver como esse carro tão importante para a Kia no Brasil se comporta on the road. Mas afinal, o Evoenin do SOE Oe Geyo. Isso é como anda, deputado, em coreano, e eu tenho certeza que eu acabo de estraçalhar a pronúncia aí. Se você é fluente em coreano, por favor, deixe o seu piti aí nos comentários. A gente está falando aqui da versão EX Prestige, mas elas são mecanicamente idênticas, né? Vocês vão ouvir, às vezes, aí ao fundo, uma voz do além. É o Rogerão daqui, que está servindo aqui de navegador
a gente está tendo a oportunidade de impressões ao dirigir aqui bastante rápido, um trajeto de 12 km aqui por Araxá e arredores. Como vocês viram lá, quando a gente estava estático, né, a versão EX Prestige tem aqui o seletor rotativo, tem também Drive Modes, que eu vou colocar aqui Eco, Normal, e o único modo que importa para nós é o modo Sport. O cluster dá uma agressivadazinha aqui. A gente tem também Pedal Shifters, aqui para o quebra-mola, afinal a gente está falando de um câmbio de dupla embreagem com 7 marchas, costuma ser o meu tipo de configuração de câmbio favorito, justamente porque ele é muito responsivo, principalmente nas reduções. Quando você vem aqui, estamos em quarta, tá dando uma desaceleradinha no trânsito, você vem e e ele responde com agilidade e rapidez. Vamos chamar uma direitinha aqui. Outra coisa da EX Prestige, vocês estão vendo aqui, o modo ADAS, e isso inclui essa câmera aqui do retrovisor à direita, ele entra aqui no painel. Eu acho uma solução melhor do que, por exemplo, a solução da Honda de jogar essa visão aqui, e este recurso pode parecer algo não tão interessante assim para você, mas se você mora em São Paulo, capital, meu amigo, acredite, é utilíssimo para você controlar as motocicletas no corredor. E agora aqui, Rogério, segue reto toda a vida? Toda a vida. Segue reto toda a vida, quando chegar lá pergunta. Essa é uma piada clássica dos gaúchos quando estão perdidos em Florianópolis, Santa Catarina e arredores. Um abraço aí para todos os manezinhos da ilha. E achou que a gente ia bater. Isso é uma das coisas que eu já falei várias vezes aí, que eu não sou um grande fã das assistências de condução. Um dos motivos é esse: elas não foram muito pensadas para o Brasil, o epicentro intergaláctico dos quebra-molas e lombadas. Então, por exemplo, o cara tá freando ali pro quebra-mola. Eu sei que tem um quebra-mola, na verdade ele está freando para um pedestre, e você dá uma esperadinha e o carro acha que você vai bater, porque o carro não sabe que tem um quebra-mola. Afinal, por exemplo, nos Estados Unidos você pode andar centenas de milhares de quilômetros e nunca encontrar um quebra-mola. Aqui a gente tem um outro Sportage, dá para dar uma admirada no visual do bumbum. E agora a gente pega uma estrada aqui, é isso? É um finalzinho de avenida. Então, vamos sentir aqui a suspa. Opa! Foi um pouco, podia ter sido um pouquinho mais conservador. Vamos dar uma chamada numa primeirinha aqui. Encher um pouco o pé, sentir a saúde aí dos 180 cavalos, 27 kg de torque. A gente está falando de um 0 a 100 de 9,3 segundos, que, como eu sempre digo, é o limiar para o carro não irritar você. Um carro que faz de 0 a 100 na casa de 9 segundos baixo é um carro com o qual você convive sem grandes dramas no dia a dia. Vamos nos posicionar aqui para pegar a destra. Sentir a saúde do motor morro acima. É esperto, 27 kg de torque, né? Eu vou aproveitar o Rogerão aqui e ver se ele tá com a ficha técnica em dia na cabeça. A gente tá falando de quantos quilos aqui? Nós estamos falando de 1.518 quilos. Antigamente eu diria que é pesado. Na realidade atual, um SUV médio dificilmente está abaixo disso. Pra vocês terem ideia, 1.500 quilos é o peso de... direita? Esquerda, perdão. Uou! Mil desculpas. Agora segue reto aqui? Agora vai reto toda a vida, quando chegar lá pergunta. 1.500 quilos é um pouquinho menos que um Renegade 4x4, por exemplo. Então tá em linha com o que o mercado tem praticado. Agora sim, um trechinho um pouquinho mais rodoviário aqui pra gente sentir a saúde do 1.6 turbo. Quando a gente compara o Sportage com um carro que virou a régua desse segmento há bastante tempo, né, que é o Jeep Compass, é o líder de vendas, pontos nos quais ele se destaca. Eu diria que o design interno, o próprio frescor do design externo, né, um carro que tem esse sabor de novidade, que o Compass, mesmo tendo sido renovado recentemente, já é mais ou menos o mesmo carro há bastante tempo. Se destaca também, na minha opinião, na questão do híbrido leve, né, o híbrido leve te dando os benefícios tanto fiscais quanto de comodidade, no caso do rodízio em São Paulo, que para você entrar num Compass híbrido você está falando de passar da barreira de 300 mil reais. Aqui você tem um ticket de entrada de 225 mil reais na versão EX, 250
60 mil reais na versão EX Prestige. Agora, como a gente falou lá no rolezinho mais estático, é infelizmente um carro que está limitado dentro das suas possibilidades no mercado brasileiro pelas próprias peculiaridades. É bem legal aqui também, o volante tem a calibração aqui da direção elétrica, fica bem levinha em baixas velocidades, mas aqui já sinto, chegando aqui a uns 60 por hora no rolê semi-rodoviário, que tem bastante trânsito, já sente que ela fica mais pesada. A diferença de calibragem é bem nítida, como troca com bastante intensidade. Mas enfim, é um carro limitado pela própria realidade do mercado brasileiro e pela própria crise, na verdade, de abastecimento mundial. Quem imaginaria que falta de alumínio líquido na Eslováquia é o que vai fazer com que o Sportage esteja limitado no mercado brasileiro a mais ou menos coisa de 200 a 300, 250 unidades por ano. Extrapolando isso, estamos falando de coisa aí de mais ou menos 3.000, aliás, 250 unidades por mês, coisa de 3.000 unidades por ano, que não chega a ser uma gota no oceano, mas é um balde no oceano de mercado de SUVs brasileiros, onde o Jeep Compass aí está se encaminhando para fechar 2022 com coisa de 60 mil unidades. Então, ainda não é um carro de volume realmente, coisa que alguns Kias já foram no passado, naquele tempo que vinha a rodo aqui, coisa de 80 mil unidades num ano de carros importados, mas é sim um carro que dá uma elevada no potencial da própria Kia, né? Se ele vender 3.000 unidades olha o Adas agindo aí, se ele vender 3.000 unidades em 2022, coisa que ele não vai fazer porque está na metade do ano, mas 3.000 unidades por ano, ele vai estar vendendo quase o triplo do que o antecessor vendia. E eu acho que principalmente quando a gente compara o Sportage com o próprio Sportage anterior, o avanço na questão de powertrain é bastante significativo, não só na questão de performance, mas na questão de consumo e de emissões. E como eu sempre insisto, o híbrido leve está sendo uma espécie de brecha jurídica, quase a gente pode falar, para você desfrutar dos benefícios do carro eletrificado na questão financeira, sem pagar tantos dos sacrifícios. Argão, acelera, Argão, vamos lá, Argão. Olha, tem que aproveitar quando abre a janela da possibilidade de ultrapassagem aqui, tem que aproveitar. Vamos só sentir esta curvinha aqui antes de eu me despedir de vocês, sentir um pouquinho da dinâmica de chassi. A suspensão a gente está vendo que trabalha bem com as irregularidades do piso, porque irregularidades do piso é o que não falta, meus amigos. A estrada de Uberlândia para Araxá é uma das piores BRs que eu já experienciei na vida. Mas enfim, agora estamos voltando, estamos do lado da CBMM. Um abraço para os amigos da Companhia Brasileira de Mineração. E esqueci o outro M, mas nosso patrocinador nos Sertões do ano passado. Foi legal demais a experiência dos Sertões. O ExxonMobil vai estar novamente nos Sertões de 2022 e novamente com o nióbio aí na construção do chassi e um powertrain híbrido em um dos carros. Então vai ser legal demais, a gente vai acompanhar o ExxonMobil da CBMM nos Sertões mais uma vez esse ano. Mas vamos falar de Sportage aqui, enfim. Resumo da ópera, um produto bastante competente, mas um produto limitado aí, tanto pela questão do desabastecimento global, como pelo fato de vir importado e acabar precisando se concentrar nas versões de topo para ter preços competitivos no nosso mercado. Agora, a versão de entrada a 225 e mesmo essa EX aqui a 260, quando você compara aí com a realidade do segmento, são carros que são sim competitivos. Em resumo, tudo está caro. Algumas coisas estão caras e não competitivas. O Sportage a gente pode dizer que está caro e competitivo. Beleza? Concordam? Discordam? Deixa o like nos vídeos, deixa aí a sua opinião nos comentários, deixa o seu piti, se é um piti que esse vídeo do Sportage despertou no seu coração. Se inscreva no canal, que isso sempre ajuda a gente demais. E como sempre, valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço. Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, tá corrigido aí. Valeu demais.